pra chamar sua atenção. Vou gritar seu nome de todo o meu coração. Vou bater na porta até que venha abrir. Não vou deixar haver silêncio em mim. Vou te louvar até o sol sair. Sem a minha bênção não vou desistir. Ele prometeu e vai me entregar. O tempo está chegando, eu já vou levar. A minha vitória ninguém vai roubar. Sou mais que vencedor e já posso cantar. Um hino de vitória já está no ar. Eu já tomo posse, posso desfrutar. Nem por um segundo ele me deixou. A sua presença sempre me confortou. Levanto a bandeira, já sou mais que vencedor. O crente não foge, não desiste. Não para, vai em frente, sempre insiste. Porque sabe que tudo é possível que crê. Mesmo no deserto ele vai vencer. E a sua luz já vai resplandecer. E glorifica cheio de poder. Ele prometeu e vai me entregar. O tempo está chegando, eu já vou levar. A minha vitória ninguém vai roubar. Sou mais que vencedor e já posso cantar. O hino de vitória já está no ar. Eu já tomo posse, posso desfrutar. Nem por um segundo ele me deixou. A sua presença sempre me confortou. Levanto a bandeira e já sou mais que vencedor. Ele prometeu e vai me entregar. O tempo está chegando, eu já vou levar. A minha vitória ninguém vai roubar. Sou mais que vencedor e já posso cantar. O hino de vitória já está no ar. Eu já tomo posse, posso desfrutar. Nem por um segundo ele me deixou. A sua presença sempre me confortou. Levanto a bandeira, já sou mais que vencedor. Já sou mais que vencedor. Já sou mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Bom dia na paz do Senhor Jesus a todos que nos dão a honra da sua audiência. Você ainda que vai entrar na live, que Deus abençoe o seu domingo. Hoje, dia 5 de outubro de 2025, já estamos chegando no final do ano, né, irmão Adair? Estamos chegando aí no final do ano, mas falta mais aí 2 meses, esse fim desse ano de 2025 passou rápido demais. E estamos aqui para estarmos falando de Jesus no programa Vida em Cristo, que tem como o âncora do programa o presbítero irmão Vilmário Legini. Quem fala aqui com vocês é o diácono irmão Gabriel. Congrego ali na igreja do Morumbi 1. Aleluia, glória a Deus. Estamos ali congregando juntamente com o pastor Antônio Osório, né? E estivemos iniciando hoje, nesse dia 5 de outubro, a escola, o último trimestre da Escola Bíblica Dominical dos adultos, meus amados irmãos. Nós temos aqui a revista que vai falar sobre a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Eu estive lecionando para os jovens nesta manhã, vai falar sobre o chamado profético de Jeremias. Então, e aí os adolescentes vai falar sobre conhecendo o amor de Deus, né? Falando sobre amor. E aí tem a classe infantil também. Então nós estamos ali congregando na igreja do Morumbi 1 e
conhecendo mais a Deus e falando do amor de Deus. Então, estamos dando início a esse programa Vidas em Cristo, e eu quero já abrir esse programa com o que está escrito lá em João, Evangelho de João, aleluia, capítulo de número 3, versículo... Vamos ler desde o primeiro versículo até o versículo de número 3, até o 5 mais ou menos, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, ou outras traduções, mestre, né? Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só, Nicodemos era o príncipe dos judeus, então ele era um sacerdote que ele tinha um papel como se fosse governador, o prefeito de uma cidade, de uma província de Jerusalém. Ele era príncipe na sinagoga, né? Era responsável provavelmente pelo culto da igreja, da sinagoga, e ele vai ter a noite com Jesus. Ele ouve falar de Jesus, mas se ele fosse atrás de Jesus durante o dia, seria mal falado, seria mal visto, né? Então ele vai procurar um momento que ninguém o veja, que ninguém veja ele, e ele vai procurar Jesus à noite, né? O versículo 2 foi assim, e esse foi ter com Jesus, foi ter de noite com Jesus. Então, ele olha e fala assim, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você está fazendo aí se não for vindo de Deus. E aí Jesus vai dizer para ele, olha, você conhece tudo, você sabe todas as coisas a respeito, né, da lei que você prega, daquilo que você faz, mas eu vou dizer uma coisa para você, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Na verdade, que é aquele que não nascer de novo. E o que é o nascer de novo? O que era o nascer de novo? Né? Nós vamos ver a respeito do batismo nas águas, né? Que ali morre, quando é imergido, né? A pessoa está sendo sepultada, quando sai da água, submerge e emerge, né? Quando ela é submergida nas águas, é o batismo, né, de arrependimento, e aí quando ela sai emergida das águas, ela volta uma nova criatura. Mas você vai dizer, mas isso é um ato simbólico, sim. O nascer de novo aqui, que Cristo está falando, o nascer da água é o nascer de Cristo. Cristo é a fonte de água viva, que nós vamos ver mais para frente, aqui em João mesmo, no capítulo 4, no próximo capítulo, que ele vai dizer para a mulher samaritana, se você beber da água desse que lhe pede água, você jamais teria sede. Porque a água que nós bebemos para matar a sede do físico, a gente torna a ter sede de novo. Mas a água que você bebe da fonte que sai de Cristo Jesus, ou seja, a água que você bebe, que é de Cristo, que vem da parte de Cristo, você não torna mais ter sede. Você não tem mais necessidade de ter outro Deus. Cristo está dizendo aqui, olha, você provar de mim, você não vai ter necessidade de buscar saída em outro Deus, você não precisa correr atrás de ninguém, você não precisa mais correr atrás de nada, porque eu sou a água, aleluia, que mata e sacia a tua sede. Então Jesus está falando para Nicodemos, se você passar por mim, se você beber dessa água, se você se batizar em mim, morrer, aleluia, para esse mundo, e ressuscitar em mim, viver para mim, você abandonar as velhas práticas e começar uma vida nova, uma vida de renúncia por amor por amor ao meu evangelho, aleluia, então você pode ver o reino do céu, mas se você não fizer isso, se você não passar pela cruz, né, que Jesus vai dizer lá em capítulo 14 de João, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por intermédio, por meio de mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus está falando assim, então, Nicodemo, se você não passar por mim, você não tem a vida eterna.
Você não pode ver o reino de Deus. Então você tem que nascer de novo. E aí Nicodemos vai dizer assim, mas como nascer de novo? Poderei eu, velho, entrar dentro do ventre, retornar ao ventre da minha mãe, sendo velho? Olha só, ele tinha o conhecimento da palavra, mas ele não vivia a palavra que ele conhecia. Os sacerdotes na época, eles conheciam a palavra de Deus. Né? Eles conheciam a Torá, conheciam de capa a capa. Muitos hoje conhecem a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Não é o conhecer que vai fazer você nascer de novo. É o você viver a palavra. Mas como que eu vou viver o que está escrito? É você viver conforme as diretrizes que a palavra nos dão. E falta muito para muita gente. Nós precisamos viver, renunciar a cada dia. Jesus vai dizer, você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. E tome a cruz de cada dia. Então é uma cruz para cada dia. Nós temos que se negar a nós mesmos. Então Jesus está falando assim, olha Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não abandonar o mundo, se você não abandonar as velhas práticas, se você não abandonar o teu desejo e nascer em mim, porque quando a criança nasce, ela vai fazer o quê? Ela vai aprender a falar, depois ela aprende a andar, ela vai aprender a comer, ela vai aprender a fazer o seu higiene, né? Que é a higiene corporal. E assim, quando você nasce em Cristo, quando você aceita a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da tua vida, você nasceu. É uma nova vida. Por que nasce? Por que a gente chama de nascimento? Porque até ali você vivia uma vida. Depois desse dia, dessa decisão a qual você tomou, de servir a Cristo, de seguir a Ele, é uma nova vida. Então você nasceu para Cristo. Você morreu para o mundo e você está nascendo para Cristo. É isso que Jesus está falando aqui. Nicodemos, você tem que morrer para tudo isso que você aprendeu até hoje. Ok, foi bom, mas aqui não tem serventia e não tem valia para mim. Por quê? Porque você aprendeu a palavra, mas você não vive a palavra. E o importante para mim não é só você aprender, é você viver. Não é você aprender aquilo que diz, mas é viver aquilo que a palavra está dizendo que você tem que fazer. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Você não entendeu ainda. Você tem o domínio e tem o conhecimento da palavra, mas você não coloca em prática aquilo que a palavra diz que é para praticar. Você não ama, como a Bíblia diz que tem que amar. Ah, mas isso era só no Novo Testamento. Não, no Velho Testamento já dizia que Deus era amor. O mandamento já fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, já falava sobre o amor. Então, Nicodemos, Jesus está falando assim, você fala sobre amor, mas você não vive o amor. Né? Você fala sobre interceder pelo mais necessitado, mas você não vai ajudar o necessitado, você não estende a mão. Então, Jesus veio na contramão, por isso que eles não aceitaram a Cristo. Ele está dizendo assim, então, viva de novo, nasça de novo, renuncie a tua vida para viver o Evangelho. Ele não entendeu. E tanto é depois, a Bíblia não relata, né, nos capítulos seguintes, daí ele vai, no versículo 6 ele vai dizer assim, porque o nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, olha só, Jesus dizendo para ele aqui, ó, não te maravilhes de ter dito, necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, olha só, ele está dizendo assim, não se maravilhes por eu ter dito isso. É necessário você nascer de novo, é necessário. Então, é necessário. Aí, depois Nicodemos respondeu, disse-lhe Jesus, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Tu conhece a palavra, mas tu não vive a palavra. Daí Jesus responde no versículo, na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, não crereis se vos falar das celestiais. Olha, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Aí Jesus está falando dele. Mas ele está falando assim, olha, você conhece, você é mestre, mas não está entendendo o que eu estou falando? Você conhece a palavra, você
é perito na palavra, mas você não sabe o que a palavra está dizendo. Você não vive, você não consegue viver. Então, nós, muitas das vezes, né, nós falamos que conhecemos a Jesus. Muitas das vezes, quando você encontra alguém e fala assim, olha, Jesus te ama, você precisa aceitar Jesus. Nós já falamos assim, mas eu tenho Jesus. Não é você o ter, é você viver Jesus. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente diz que tem Jesus, mas a gente não vive Jesus. E como é viver Jesus? É você viver as boas obras, é você dizer que ama e amar. O amor, se você for olhar na Bíblia, em algumas traduções, onde está escrito amor, está escrito caridade. E se você for procurar o significado da palavra caridade, é o amor em ação, o amor em movimento. Você dizer que ama e não estender a mão para aquele que você diz que ama, não é amor. Você dizer que ama e não se importar com a dor do seu vizinho, do seu irmão, não é amor. O amor em palavras é muito bonito, mas ele é mais bonito ainda quando é o amor vivido, o amor, eita Jesus, aleluia, é o amor transferido. Esse é o amor. Esse é o amor verdadeiro. E aí ele continua, aí ele vai dizer lá no 16, que é o textuário da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo isso aqui é um bate-papo que Jesus está tendo com Nicodemos. E aí ele vai dizer no 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, já é condenado. E a 19, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más, eram más. O que Jesus está falando aqui? Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque é mais fácil você ceder às coisas do mal do que eu estava até falando hoje para os jovens ali. A vida cristã ela é pautada em renúncia. A vida cristã ela é alicerçada em renúncia. E o difícil é você renunciar. As pessoas hoje não querem Jesus, não querem se tornar crente, né, entre aspas, o cristão, porque se quer em renúncia. Por quê? Porque não quer abandonar os desejos, os pecados, os carnais, né, os desejos. Não quer abandonar os seus bel prazeres para estar na presença de Jesus. Então Jesus quer renúncia. A minha renúncia, o desejo de servir a Cristo tem que ser maior do que os desejos da minha carne. Então Jesus está falando assim, então é para você se entregar, é para você viver. Então eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as trevas não pedem renúncia. A treva, o pecado te aceita do jeito que você é, e Jesus não aceita você do jeito que você é. Então é complicado, então é difícil. Mas o que eu quero dizer para você, nós temos que nascer de novo, nós temos que passar por Jesus. Para que Jesus venha, para que nós possamos ver o reino dos céus, para que nós possamos andar com Cristo. E eu vou dizer uma coisa bem certa para você, meus amados irmãos. Até você pode até ficar meio bravo comigo, mas nem todos nós só passamos a ser filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus. Enquanto você não aceita Jesus, você é criatura. Porque Jesus vai dizer assim, aí foi-lhes dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Enquanto você não passar por Cristo, enquanto você não passar por Jesus, enquanto você não confessar a Ele, não tem como ser filho de Deus. Porque o filho, ele obedece o pai. O filho, ele imita o pai. O filho, ele tem o prazer de andar com o pai. O filho, ele não acha pesado renunciar aos seus desejos para fazer a vontade do pai. Então, só pode ser filho aquele que nasceu, aquele que vive Cristo, aquele que renuncia os seus desejos para fazer a vontade do pai. Então, olha só, então esse é o nosso papel. Quando nós aceitamos a Jesus, nós vamos fazer a vontade de Cristo. Nós vamos fazer a vontade do Pai, nós vamos renunciar, nós vamos ter o prazer de andar com Ele. Nós vamos ter o prazer de ter relacionamento com Ele. Esse é filho. Agora, quando nós andamos de qualquer maneira, nós não queremos nem falar dEle, nem ouvir falar dEle,
então nós não podemos ser chamados de filho. Então fique com essa palavra já na abertura desse programa. Precisamos passar por Cristo. Precisamos estar em Cristo. Precisamos, aleluia, nascer de novo. Nascer da água, aleluia, e nascer do Espírito. Para que, aleluia, para que nós possamos ser filhos de Deus. Para que nós possamos ver o reino dos céus. Eu já quero mandar a paz do Senhor aqui para o nosso pastor Jader, lá de Itajaí. Hoje está lá em Balneário Pissarra, juntamente com os irmãos Oscar e a irmã Silvana. Pastor, meu irmão, ele manda aqui, glória a Deus. Pastor Jader, Deus abençoe a sua vida. É uma honra ter a sua audiência, um grande abraço. A minha esposa também que está nos assistindo ali, Deus abençoe. Minha esposa, meus filhos, minha esposa Viviane, Deus abençoe você. Então, meus amados irmãos, fique com essa palavra, guarde essa palavra. Jesus, aleluia, Ele te ama. Ele não veio para te condenar, mas Ele veio para te abençoar. Ele não veio para condenar o mundo, Ele não veio para condenar as tuas velhas práticas. Ele veio para te libertar dessas práticas e fazer você filho de Deus. Entenda isso. Jesus é salvação. Jesus é mudança para a tua vida. Você que está me ouvindo ou que vai ainda me assistir essa live, que vai ficar no Facebook aí, ou vai estar no YouTube, você que assistir essa live, Jesus está falando com você hoje. Dia 5 de outubro, marque bem essa data aí. Dia 5 de outubro. Aleluia, vai ser o dia que Deus vai mudar a sua vida, a sua história. Se você entregar a sua vida a Ele nesse dia tão importante, Deus vai fazer uma transformação na tua vida. Deus muda teu casamento, Deus te arranca da depressão, Deus arranca de você esse desejo de suicídio, Deus tira de você, aleluia, toda tristeza, toda angústia, a angústia e a tristeza da tua alma. Então, aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador. Você quer morar no céu? Mas o céu não existe. Existe sim. Mas o inferno não existe. Existe sim. Então, Cristo veio não para te condenar. Jesus não veio condenar. Eu não gosto de ser crente porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Não é, aleluia, proibido. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo muda você. Você começa a sentir que você não vai fazer porque você é impedido de fazer. Não. Você vai fazer porque você não quer magoá-lo. Você não quer ofendê-lo. Você vai dizer, não, isso não serve para mim. Eu posso me libertar disso. Muitos dizem assim, mas eu não quero ser cristão porque não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo. Você pode tudo. Claro, se você fizer tudo, você não entra no reino dos céus. Mas a Bíblia vai dizer, você pode todas as coisas. Paulo vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, ou assim, todas as coisas eu posso fazer. Mas nem todas me convém fazer, porque eu nasci de Jesus, eu sou nascido de novo. Se eu tiver a oportunidade de ser liberto, por que eu vou voltar para lá? Por que eu vou voltar às velhas práticas? Se Jesus já me tirou, se aquilo que aleluia, por isso que ele está dizendo assim, ele fala para a mulher samaritana, se tu beber da água que eu estou lhe dando, que eu lhe der, você não vai voltar mais ter sede. O que ele está dizendo? O que quer dizer isso aí? Se você provar de mim, se você se entregar a mim, aquelas coisas que você tinha desejo, que você fazia e sente desejo de fazer, você não vai fazer mais. Por quê? Porque essa água, eu sou suficiente para você. Você não precisa procurar refúgio em outro lugar. Você não precisa procurar refúgio na prostituição. Você não precisa procurar refúgio na bebida, nas drogas. Você não precisa procurar refúgio em lugar nenhum. Cristo é o suficiente para você. Ele vem e te preenche. Ele te preenche por completo por toda a vida. Não é que você precisa, aleluia, de preencher. Hoje eu me preenchi com Jesus, me entreguei para Jesus, mas amanhã... Não, Jesus te preenche. Se você provar da água que Ele vai te dar, você nunca mais vai ter sede. Então, Jesus, Ele é suficiente para você. Claro, a salvação você tem que regar todos os dias. O relacionamento você tem que manter com Ele todos os dias, porque senão você se afasta e aí o inimigo vem e toma conta de você de novo. Mas a água que Ele vai te dar não vai gerar você mais sede, porque você vai ter desejo de buscar a fonte todo dia, todo dia, todo dia. Um dia após o outro você vai buscar Jesus, aí você não vai ter mais sede.
Então, por isso que eu estou falando aqui, você precisa se entregar a Cristo. Você precisa adorar ao Senhor, você precisa servir a Ele. Porque não tem coisa melhor nesse mundo que servir a Jesus. Às vezes parece tão pesado, o fardo tão pesado, mas Ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo, o meu jugo e o meu fardo que é leve. Oh, aleluia! Que coisa tremenda é esse Jesus. Ele vai carregar o fardo pesado por você, você não precisa carregar. Já pensou? Que coisa tremenda? Que coisa maravilhosa é servir esse Jesus. Você não precisa mais se preocupar, você não precisa mais se esforçar, o trabalho é dele a partir do momento que você entrega a vida para ele. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, é ele que vai cuidar de você, é ele que vai fazer por você. Você não precisa mais fazer, você não precisa mais se preocupar, é ele que vai direcionar você, é ele que vai cuidar de você, é ele que vai resolver os teus problemas por você. Ah, então não preciso mais trabalhar. Não, você pode trabalhar, mas as coisas, aquilo que preocupa, você não vai se preocupar porque ele vai suprir. Aquilo que tira a tua paz, você não vai precisar mais se preocupar com isso, porque ele vai ser a paz que excede todo entendimento para você. Já pensou? Que coisa tremenda? Então Jesus está dizendo para você, se entregue a mim, se renda a mim, que o resto, as demais coisas eu farei. Não vê que diz Mateus 6,33? Em primeiro lugar, busca o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa preocupação é adorar a Ele. A nossa preocupação é em servir a Cristo. E o demais coisas Ele vai fazer, aleluia, por mim e por você. Glória a Deus. Eu queria pedir para o modo aí. Tem como rodar um hino para nós aí? Aleluia. Para que nós possamos dar continuidade. E você vai meditando essa palavra aí. Louve, escute esse louvor que vai ser para a sua edificação espiritual. Nicodemo era um homem, príncipe dos judeus. Ele era o mestre para os fariseus. E porém numa noite foi perguntar a Jesus: como é que eu faço para ver o reino de Deus? Como é que eu faço para ver o reino de Deus? Na verdade eu te digo, se tu não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Nicodemos então começou a dizer: como pode um homem, sendo velho, nascer? Então disse Jesus: você vai ter que entender, esta é a verdade. Basta somente crer, esta é a verdade. Basta somente crer. Na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Nicodemos então começou a dizer: como pode um homem, sendo velho, nascer? Então disse Jesus: você vai ter que entender, esta é a verdade, basta somente crer. Esta é a verdade, basta somente crer. Aleluia! Isso sim que é sonoplasta, meus irmãos. Já entrou o hino junto com a mensagem. A mão Adair é uma bênção, meus irmãos. Quero já aqui mandar a paz do Senhor ao Léo Ramos, glória a Deus. Tinha um comentário aqui de um irmão, mas acho que saiu, deixa eu ver. Paz do Senhor, irmão presbítero, irmão Vanderlei, glória a Deus. Paz do Senhor, meu irmão, obrigado pela carona, ele que nos trouxe até aqui. Irmão Léo Ramos, glória a Deus, aleluia. Tinha um comentário aqui, eu acho que eu perdi. Irmão Aldair, vê se o senhor consegue achar aí um irmão pedindo oração. Ele pediu aqui, mas eu acho que eu mexi no celular, foi compartilhar aqui e acabou saindo do meu celular. Ele pediu oração porque a respeito... Eu acho que é sobre a oração dos pais, né? O irmão Jefferson pode ficar tranquilo que nós vamos estar orando no final do programa, tá? Pela sua vida. Não apareceu mais aqui para mim, eu mexi aqui no celular, saiu, entrou outros, mas não entrou o teu pedido de oração. Mas eu vi antes de entrar o hino, quando estava tocando o hino, nós vamos estar orando por você. Toda maldição vai ser quebrada em nome de Jesus. Creia que Deus é o Deus que restaura sim. Maldição, a palavra de maldição, né, nos prejudica, ela pega, e ainda mais maldição de pai e mãe, né? Então é complicado, mas nós vamos estar orando sim pela sua vida, tá? Fique tranquilo. Irmão Léo Ramos, a paz do Senhor, glória a Deus, Deus abençoe, irmão Léo Ramos, presbítero irmão Vanderlei, que Deus abençoe a todos vocês aí. Também quero mandar um abraço lá para o irmão Oscar, pastor, ó, ei, já estou profetizando aí, pastor Oscar, irmão Oscar, irmã Silvana e o pequeno Azaf, Deus abençoe vocês lá de Balneário Pissarras, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Então, nós vamos estar orando no final do programa, você que deseja aí pedir uma oração para algum problema, alguma coisa que está passando e você necessita de uma resposta de Deus, de uma intervenção do Senhor, você pode estar mandando para nós aí, que nós vamos estar orando por você, e você creia no milagre. Creia que Deus é o Deus que muda a tua história. Aleluia. Amém? Então, só para testemunhar para vocês, Deus é o Deus que opera milagres, Deus é o Deus que restaura, que cura, que liberta. Uma certa feita eu fui fazer uma visita para um senhor, e ele estava bem debilitado, se alimentava por sonda, e na cama assim, bem mal. Nós fizemos uma oração ali por ele pediu, nós fomos lá orar, ele orou, nós oramos, e depois eu fiquei sem comunicação, sem ter contato mais com a família, e eu fui pregar um dia numa igreja, onde o filho dele congregava, e eu perguntei para o obreiro lá, e falei assim, como está aquele irmão assim? Ah, depois que você foi lá orar, ele já levantou da cama, já não se alimenta mais, não sei o quê. E nisso que o cara estava conversando, ele entra na igreja, um senhor que já devia ter ali quase os seus 70 e poucos anos. E ele entrou na igreja, e quando ele entra, Deus fala para mim assim, vou eu concluir a obra. E Deus concluiu a obra na vida dele, e ele está sendo uma bênção, foi curado. Eu não lembro agora o problema que ele tinha, mas eu sei que ele se alimentava por sono. Então, estou testificando aqui para dizer para você que Deus é o Deus que ainda opera milagre. Deus ainda é o Deus do impossível. Amém? Então, se você deseja aí uma oração, você quer que Deus entre com um milagre, você quer que Deus transforme a sua vida, então mande aí um pedido de oração, ligue para nós ou mande uma mensagem aí na live ali que nós vamos estar orando pela tua vida e Deus vai estar te abençoando. Eu quero falar alguma coisa a respeito da lição. Olha só, nós estamos, como eu falei no começo aqui, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo.
Essa lição ela vai falar sobre a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Vai falar o que acontece com o corpo por meio do pecado. Deixa eu ver até aqui. Olha só, a primeira lição foi corpo, alma e espírito, né? Diz aqui, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificar eternamente como todo o nosso ser. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a primeira lição. A segunda lição vai dizer o corpo, a maravilhosa obra da criação. Eu estava vendo esse tema dessa lição e comecei a meditar, meus amados irmãos. Imagina você, todas as veias, né, os vasos sanguíneos, tem vasos sanguíneos, tem veias assim que você olha tão fininha, né, tão fininhas, e o cérebro, que é no caso assim, a matriz, né, do nosso corpo, o coração, que é um músculo que bombeia sangue. Eu estava vendo uma pregação, eu nunca tinha pensado nisso. E o pregador foi muito feliz na colocação que ele fez, ele dizendo que a medula do sangue, né, as plaquetas são fabricadas nos ossos. Ele dizia, eu não entendo de medicina, mas eu achei interessante que ele falou, que ele usou, que o sangue é produzido no osso. Quando você quebra um osso, diz que ele interrompe a circulação do sangue. Não é que você vai morrer, mas ele interrompe ali. Então, aquele processo da fabricação. Então, olha só, o Deus que fez tudo isso. Então, olha a maravilhosa obra da criação. E o primeiro homem, ele fez do pó. Imagina fazer tudo isso. Pulmão, intestino, rins, fio, tudo ele fez. Ele fez, porque quando eu vejo lá, eu acho tão tremendo o Gênesis ali no processo da criação, que ele vai falando ali os primeiros capítulos, né, que haja luz, que haja separação das trevas para a luz, e que a água se detenha no seu limite, e que haja separação da água da terra, e tal, vai falando. Tudo isso é o falar. Aí eu vejo assim, quando entra ali na criação do ser humano, capítulo 2, se não me engano, de Gênesis, é uma reunião, é feita uma reunião. Dá a entender, se você for ler, dá a entender que é uma reunião que eles fazem ali. E aí o Pai, o Filho e o Espírito vão dizer assim, façamos o homem. Porque se fosse uma só pessoa, ele diz assim, vou fazer o homem, ou faça o homem. Né? Mas ele diz assim, façamos. Então quer dizer que é um Deus trino, que opera em conformidade em um só. Ele vai dizer assim, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E aí vai dizer assim, e pegou Deus do pó da terra, aleluia, e fez um homem, o ser vivente. Então, olha só, toda a criação, toda a criação que você vê aí, peixes, né, tudo, foi feito através do quê? Da palavra. Agora, quando ele vai fazer o homem criatura, ele desce a terra e faz com as suas mãos. Ah, mas Deus não tem mão, mas vamos para nós entendermos. Aí, olha só, como é tão interessante isso. Eu acho tão interessante quando a gente lê, a gente estuda, a gente medita, a gente se apaixona mais por Deus e a gente se apaixona mais pela palavra, porque quem cria alguma coisa, pega um amor por aquilo. Pega um amor. Porque envolve você, Quando é na palavra, né, é uma coisa. Agora ali ele se envolveu. E eu vou dizer para você, pode ser que tenha sido rápido, que Deus é o Deus, mas vamos dizer que demorou. Para você fazer os ossos, né, tudo certinho, encaixado, o crânio, o cérebro, que é uma coisa tão interessante, o coração, quantas como que eu posso dizer assim, quantas batidas por segundo, por minuto, o sangue correndo dentro das veias, o modo de respirar. Meus irmãos, olha o aparelho digestivo, né? O intestino grosso. Meus amados irmãos, pensa você. A geniosidade, a sabedoria, a inteligência de um ser tão tremendo. Por isso que ele nos ama, porque foi ele envolveu-se nessa obra. Não que nas outras obras ele não tenha se envolvido, mas foi só pela palavra. Ali ele fez. E daí depois
do boneco feito, estava inerte ali, ele falou assim, agora eu vou soprar nas narinas dele, aleluia, o fôlego de vida. Aí ele sopra, sai algo dele, e é transmitido a nós, que é o fôlego de vida, que é o Espírito Santo, que é, aleluia, que é a vida qual Ele nos dá todos os dias, que nós respiramos o ar que Ele nos dá, que Ele sopra. Imagine o carinho e o amor, por isso que Ele nos ama dessa forma. Então, a lição 3 vai dizer a obra maravilhosa da criação de Deus, que é o nosso corpo, que é uma máquina, e ninguém vai dizer que foi o Big Bang, que nós viemos do Big Bang, porque não tem como. E aí depois a lição 3, que vai ser o que vou lecionar, vai dizer o corpo e as consequências do pecado. Sim, o pecado traz consequências para o nosso corpo físico, sim. Tá? Aí tem ali, diz que é o capítulo mais triste de Gênesis, que é o capítulo 3, sobre a condenação. Diz assim, o textuário da lição vai dizer, no suor do teu rosto comerás, e o teu pão, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Então, olha só, então aqui o corpo e a consequência do pecado. O pecado que nós praticamos, ele traz consequência ao nosso corpo. Aquilo que a gente pratica no nosso corpo traz consequência para ele. Doenças, né? Enfermidades. Então, isso é muito sério. E aí nós vamos ter mais 10 lições que vai falar o corpo como templo do Espírito Santo. Nós somos moradas do Espírito Santo, morada de Deus. A alma, a natureza imaterial do ser humano. A consciência, o tribunal interior. Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã, que é uma batalha que você tem com os teus pensamentos, que o diabo vem ali, assopra uma coisa e você, né? Emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, que esse é o mais problemático. A vontade, o que move o ser humano. O espírito, o âmago da vida humana. O espírito humano e as disciplinas cristãs. O espírito humano e o espírito de Deus, e preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Ah, mas a palavra mesmo diz que você vai voltar ao pó, mas diz, se você for lá olhar em Apocalipse, e também fala em 1 Tessalonicenses, eu não estou lembrado do capítulo, que diz que primeiro os mortos ressuscitarão e nós juntamente com eles seremos arrebatados. Então, olha só, para ressuscitar, você vai tomar, o corpo teu vai tomar a origem de novo. Porque se fosse só em alma, eu não precisava ressuscitar. Né? Então, a palavra de Deus é bem clara. Primeiro, os mortos ressuscitarão. Ressuscitarão os mortos primeiros. E nós, juntamente com eles, seremos arrebatados. Seremos arrancados daqui. E seremos levados diante de Jesus nas nuvens. Aleluia! Glória a Deus. Então, olha só que tremendo. Deixa eu só ver se eu acho aqui para a gente... É Tessalonicenses, deixa eu ver. Mas eu vou procurando aqui enquanto a gente fala. Então, olha só que coisa tremenda, né? Então, nós precisamos aprender sobre isso. Então, vem à escola dominical, eu faço um convite para você. Vá na escola dominical, numa igreja mais próxima de você que tem a escola dominical, para você aprender sobre esse trimestre abençoado que vai falar sobre o corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, a estatura perfeita. Ana Maria Queiroz, Paz do Senhor, minha amada irmã, meu Deus, que benção, minha mana querida, lá de Joinville. Ela não é irmã de sangue, mas eu considero muito como uma irmã de sangue. Me ajudou muito nessa caminhada, me aconselhou. Estamos de pé com a graça de Deus e também com a ajuda das orações da irmã Ana Maria, pastor Helena, né, que é a esposa do pastor Walter. Pessoas que têm uma equipe de oração lá em Joinville que, olha, tem transformado vidas. Eu fiz parte dessa equipe de oração por alguns anos. De 2015 até 2022 eu fiz parte dessa equipe. Toda vez que a gente nos reunimos na sexta-feira, às vezes sexta, às vezes quarta, às vezes segunda, nós saímos de lá renovados. Então, Deus abençoe a irmã Ana Maria. Até esses dias eu falei para ela, nós somos frutos, né, estamos em pé por causa das orações. Ela diz assim, a paz do Senhor, meu amigo querido, que bênção, conto com as orações dos santos, amém. Estaremos orando
e sempre oramos juntos. Maria Batista, eu também nasci de novo em nome de Jesus. Que bênção, irmã Maria Batista, que bênção. Que feliz, fico feliz por esse testemunho. Então, meus amados irmãos, nós precisamos, aleluia, nós precisamos de voltar de Cristo, nós precisamos se entregar a Cristo, entendeu? Nós precisamos voltar para Jesus, nos voltar para Jesus, para quê? Para que Ele possa, aleluia, perdoar os nossos pecados, para que Ele possa nos restaurar, para que Ele possa, aleluia, Ele possa escrever o nosso, que Ele possa nos mudar, nos transformar. Olha só, eu achei aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, é isso, versículo 3 diz assim, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos em Jesus, morreu, que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, olha só. Então, ressuscitar quer dizer que o teu corpo vai tomar a vida. Tem outro texto que diz assim, que os mares deem os seus mortos, os seus corpos, uma coisa assim. Eu não lembro meio do texto agora, que vai vindo na cabeça da gente, que a gente vai falando, só que eu não lembro o livro, o capítulo. Mas diz assim que o mar devolve os seus mortos e vai falando. Então, olha só, até aquele que morreu, o afogado que morreu, não, vai ressuscitar, o corpo vai voltar à vida e vai habitar nele o espírito de novo, a alma e o espírito vão habitar e daí serão, porque esse corpo, a Bíblia vai dizer que esse corpo, o incorruptível, vai se tornar, o corruptível vai se tornar incorruptível. Então, quando nós formos arrebatados, o corpo nosso vai ser transformado para um corpo de glória. Por quê? Tanto aquele que vai para a salvação, como aquele que vai para a perdição. Vai ser transformado o corpo, um corpo de glória. Então, por isso que é a obra, então por isso que eu digo para você, o pecado sim traz consequência para o corpo físico, sim. Traz sim. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos fazer a vontade do Senhor, nós precisamos servir a Deus. Que Deus é a solução para os nossos problemas. Né? Deus é a solução para os nossos problemas. E muita gente vive correndo de um canto ao outro, não acha a solução para os seus problemas. Tão simples, é só se entregar a Jesus. É tão simples se entregar a Jesus. Mas eu falava para os jovens hoje de manhã na aula da escola dominical, eu dizia assim, mas por que se torna difícil essas coisas que a gente já disse que é simples? Porque, como eu falei para vocês aqui, requer renúncia. Né? Requer renúncia. Muitas vezes a gente não quer se desapegar das coisas que amamos fazer. Muitas vezes a gente não quer se desapegar. Eu acho tão interessante, né? Veio agora na minha cabeça aqui o Espírito Santo me lembrando, eu acho tão interessante. É a mesma coisa você estar na beira de um precipício. Você sabe que se você der um passo à frente, você vai cair e você vai perder a sua vida. Né? Ou você sabe... Uma colocação aqui para você entender. Você sabe que ali está o perigo. Aí você vem e fala assim, ó, eu ofereço Jesus para você e ainda diante de você vai ter uma ponte nesse precipício que vai levar você do outro lado. O que você diz? Você prefere... Não, mas eu prefiro cair no precipício do que entregar a vida para ele. Mas por que você quer fazer isso? Não, mas porque eu tenho tanta coisa gostosa para fazer. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de um futebol, eu gosto de... Meus amados irmãos, você pode, só não pode... Aleluia, oh Jesus. Jesus, ele supre as tuas necessidades. Você nem sente mais falta disso.
eu gosto eu gosto de ter várias mulheres, eu gosto de ter vários homens, eu gosto de tanta coisa que ele condena, que ele diz que não pode fazer, não. Por isso que eu falei para você, quando você bebe da água que Cristo lhe oferece, você não tem mais sede, você não sente mais necessidade de outras coisas. Você não sente necessidade. Entrou agora aqui na live a minha mãe, a dona Menaide Ferreira Lopes, lá de Joinville, está assistindo. Mãe, um abraço, um beijo para a senhora. Deus abençoe, um ótimo e um excelente domingo para a senhora. Bom, é uma alegria tê-la aqui na nossa audiência. A minha mãe completou no último 30 de setembro, 84 anos. Meu Deus do céu, que bênção, né, mãe? Com saúde, servindo ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. A mãe estamos assistindo aqui. Deve ser minha irmã que está escrevendo ali. Mãe, Deus abençoe. Minha irmã Janete provavelmente deve estar assistindo. Deus abençoe a vida de vocês. O Valdir, o William, a Suelen, o Ronaldo. Deus abençoe a vida de vocês aí, tá bom? E a minha mãe fez 84 anos. Agora, no dia 30 de setembro. Se o meu pai tivesse vivo, estava completando 94 anos. Eita, que bênção, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, são exemplos para nós, porque são pessoas assim que já têm 84 anos, minha mãe. Meu pai, se não fosse o câncer, né, ter parado a caminhada, ele estaria com 94 anos, mas era um homem assim que não tinha essas coisas de comer produtos. Ele plantava, ele plantava mandioca, plantava um monte de coisa. E uma época ele chegou a plantar feijão, café, que ele dizia já lá atrás, quando a gente tinha 10, 12 anos, dizia assim, essas coisas que vendem no mercado, aí nenhuma delas presta, tem muita química. Isso lá atrás, imagine hoje. Então foi um homem que viveu assim, né? Claro, não viveu longe de Jesus por muito tempo, mas sempre nos ensinou que Deus era o Deus que existia sim. Ele acreditava em Deus, sempre nos ensinou que Deus era o único Deus, que não tinha outro intermédio a não ser por meio de Deus, não conhecia Jesus, foi conhecer, né, infelizmente, no final da sua vida, graças a Deus partiu salvo, mas era um homem que sempre teve princípios. E eu digo assim porque minha mãe tem 84 anos, não toma remédio para dor de cabeça, não vai ao médico, é difícil ir no médico, por quê? Porque além da maneira como que eu posso dizer assim, maneira de se alimentar, ela ainda é uma pessoa que agora serve ao Senhor. Então Deus cuida de todas as coisas. Então um grande abraço, mãe, um beijo para a senhora, né, para quem está aí juntamente com a senhora, se é a Janete, ou a Cecília, ou a Isabel. Deus abençoe. Dona Menaide Ferreira, essa que é a minha mãe. Fez 84 anos. Deus multiplique, né, essa idade, essa data se repita por muitos anos na sua vida aí, sempre conservando a senhora com saúde. Então, meus amados irmãos, Cristo que nos dá esse tempo. Eu estava falando uma certa feita, aquele que serve a Jesus, ele vive uma vida, irmão Aldair, de 90 até 100 anos, mas a gente vê assim que a pessoa é lúcida. Não precisa de muleta, não precisa de andador para andar. A pessoa, ela vive uma vida plena. Uma vida em abundância. Não aí, às vezes, você vê pessoas aí, claro que tem pessoas que vivem 100 anos, né? E vivem tão bem, mas tem muitas pessoas aí que quando chega nos 60 anos já está precisando de um andador, já não tem mais firmeza nas pernas, já tá esquecendo as coisas, né? Mas quando serve a Jesus parece que vive uma vida plena até... A Bíblia vai dizer assim que Deus nos deu, né, a oportunidade de viver até 70 anos, passando disso é enfado e canseira. Claro, a gente fica cansado, sim, fica cansado, é enfado, mas a pessoa vive, tem vida e vida em abundância. Então eu admiro muito, eu estava vendo esses dias um irmão lá de Joinville, quando eu saí de Joinville ele tinha 85 anos. Eu vi uma foto dele na rede social, ainda está servindo ao Senhor, já deve ter uns 95 anos, eu creio, para mais. O irmão Osvaldo, a gente chamava de irmão Oswaldinho, uma bênção. Tem o irmão presbítero, o irmão Antônio Magalhães, também um homem de Deus, já deve também estar superando seus 90 anos, mas é um homem que tem a Bíblia na sua mente, bem diferente de mim, que ele guarda versículos, você está conversando com ele e está falando, o que eu quero dizer com tudo isso? É que Cristo, ele nos proporciona isso. Jesus nos proporciona isso. Então, essa é a importância de servir a Jesus. Essa é a importância de estar com Jesus. Então, meus amados irmãos,
Jesus é a solução para o teu problema. Jesus, ele é a solução para o teu problema. E em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida. Eu quero ler uma palavra aqui com vocês. Deixa eu ver, nós estamos sem relógio hoje, né, irmão? Ontem. 11h25, aleluia. Glória a Deus. Quero mandar um abraço aqui para o irmão Van Baster, um jovem ali da igreja. Deus abençoe, irmão Van Baster. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, irmão Van Baster. Jovem abençoado, jovem cheio da presença de Deus. Eu quero deixar uma palavra com vocês aí, que está lá em capítulo 19 de Lucas, o cego de Jericó. Diz assim o texto de Deus: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho. Quem estava chegando? Jesus. Estava chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando, ele perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vem, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Essa história aqui, esse texto é bem conhecido daqueles que conhecem a Bíblia, né? O cego de Jericó. Tem um texto que vai dizer que é o cego Bartimeu, né? O que quer dizer Bartimeu? Bar é filho. Timeu é o nome do pai dele. Então quer dizer que esse não era o nome dele. Bartimeu quer dizer que ele era filho de Timeu. E eu aprendi que quando o personagem bíblico não tem um nome, né, não é citado o nome, é para que se encaixe o meu e o seu nome ali. Para que a história, a gente nos encaixe na história. Então, olha só. E Jesus, né, vamos dizer que aqui não fala, mas aconteceu que, chegando perto de Jericó, quem estava chegando perto? Jesus. Jesus estava chegando perto de Jericó, estava sentado junto ao caminho, mendigando, né, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Ele era cego, mas não era surdo. Porque vai dizer assim, e ouvindo passar a multidão. Então quer dizer que ele só era cego, não era surdo. Ele estava ouvindo, e diz que quando a pessoa é cega, diz que a sua audição, ela é aguçada. Você ouve, o teu olfato então é mais aguçado ainda. Então ele estava ouvindo a multidão, aquele barulho de passos, e ele perguntou, o que era aquilo? Né? Ele ouve o barulho e vai dizer, mas o que está acontecendo aí? Que barulheira é essa? Que multidão é essa que vem vindo aí, que eu ouço um tropel de pessoas? E aí alguém vai dizer assim para ele, que é Jesus o Nazareno que passava. Então clamou dizendo, filho de Davi, mas como que ele vai? Ah, mas é Jesus que está vindo aí. E por que ele vai já clamar dizendo, Jesus tem misericórdia de mim? Porque ele ouviu provavelmente falar que esse Jesus, o Nazareno, era o homem, era o profeta de Deus, era o rabi que estava operando milagres por onde passava. Por onde passava. Mas essa deficiência que ele tinha, que ele portava, não impediu ele de clamar por Cristo. Mas por que eu fiz ênfase nisso aqui? Ele era cego, estava sentado à beira do caminho mendigando. Mas quando ele ouve a falar de Jesus, ele começa a clamar a Jesus. E muitas vezes nós não somos cegos, não somos surdos e nem mudos, mas ouvimos falar de Jesus e endurecemos o nosso coração. Fechamos o nosso coração, cauterizamos a nossa mente, travamos o nosso ouvido para não ouvir falar. Ah, mas ele era cego, ele precisava do milagre, mas às vezes nós estamos cegos espiritualmente.
estamos passando por dificuldade, como eu vinha falando até agora, depressão, problema no casamento, problema financeiro, enfim, tantos problemas. Mas nos fazemos surdos espiritualmente para não ouvir falar de Jesus. Fechamos o nosso coração para não deixar ele entrar no nosso coração. Achamos impossível, melhor dizendo, aceitar a ele para renunciar às coisas que nos faz bem, que a gente acha que faz bem. Porque, mas não, servir a Jesus é tão pesado, como disse Nicodemos, como que eu, velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? Como que eu vou fazer isso? Para mim isso é impossível. Achamos uma barreira, uma desculpa para dizer, para não aceitar Jesus, mas ele aqui, cego, isso não foi impedimento, e ele ouviu falar de Jesus, ele falou assim, pronto, aí está a solução para o meu problema. O que nós estamos falando até agora aqui é que Cristo é a solução para o teu problema. Cristo é a solução para o teu casamento falido. Cristo é a solução para o teu filho sair das drogas. Cristo é a solução para o teu casamento, aleluia, ter sentido, para a tua vida ter sentido, para a tua vida financeira ir à frente e adiante, para o teu relacionamento em família, aleluia, para o teu relacionamento com os teus irmãos de igreja, com aquelas pessoas que te cercam. Cristo é a solução para isso. E ele, tendo essa deficiência, ele logo começou a clamar, ele não viu isso como impedimento. E ele começa a clamar dizendo assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Cristo era a raiz de Jessé, que era descendência de Davi. Aleluia. Ele conhecia a palavra, que vai dizer assim, nascerá da descendência, a raiz de Jessé, da descendência de Davi. Então, olha só, ele sabia, e ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o interessante, que é o versículo de número 39, vai dizer assim, e os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Jesus, quando esteve nesse mundo, ele arrastava, segundo estudiosos, uma multidão de quase 3.000 pessoas, de 2.000 a 3.000 pessoas, até 5.000 pessoas que a gente vai ver lá, mesmo aqui no Evangelho de Lucas, de Marcos e Mateus, os Evangelhos sinóticos, sobre a multiplicação de pães e peixes, daquele menininho que aparece lá com 5 pães e 2 peixinhos, que assentados sobre a relva ou sobre a grama, e alimenta-se ali com essa multiplicação quase 5.000 homens, sem falar de crianças e mulheres, porque mulheres e crianças não estavam relatados aqui. Mas vamos dizer ali que cada desses 5.000 homens, todos eles eram casados, eram 5.000 mulheres. Dava 10.000 pessoas. E cada um deles tinha 1 ou 2 filhos, então passa de 15.000 pessoas. E eles são alimentados com essa multiplicação. Mais de 15.000 pessoas. Então, olha só, 5.000 homens, mais as mulheres, vamos dizer que, vamos botar essa conta da multiplicação nessa multidão. 15.000 pessoas, vamos supor. Seguindo Jesus. Conversando, querendo tocar em Jesus, o barulho que isso não fazia. Então, só que daí, olha só, daí sempre tem alguém que ele não crê, ele está seguindo, ele está indo com a multidão, ele vai junto com a multidão, está seguindo a Jesus, está vendo os milagres que Jesus está operando, vendo os sinais que ele operava, os milagres que eles realizavam, mas se incomoda com o clamor daquele que está lá fora. Aí vai repreender, né? Daí vai dizer que aqueles que iam passando, os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse, para não incomodar o mestre. Já pensou, meus irmãos? Que interessante. O barulho que ele fazia ali estava atrapalhando o mestre. E o barulho que eles faziam falando, querendo tocar e provavelmente também clamando a Jesus no meio da multidão. E o interessante é que cada vez que eu estudo, eu vejo os milagres, se você for olhar aqui nos evangelhos, que relatam os números e os milagres de Jesus, né? Nos 3, João também, mas Mateus, Marcos, Lucas é o que mais fala sobre os milagres, principalmente Lucas, que fala mais detalhadamente, porque ele era médico, né? Ele dá mais ênfase aos milagres. Se você for olhar, nenhum milagre saiu do meio da multidão. Todos os milagres vieram de fora. O exemplo do cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue,
né, do centurião, da menina de Jairo, da filha de Jairo, tudo de fora. Aquele povo que estava seguindo Jesus ali, até quando ele vai falar sobre a multiplicação de peixes ali, ele vai falar que ele tem ali a multiplicação, daí depois ele pega, atravessa para o outro lado, chega lá do outro lado, a mesma multidão que participou da multiplicação de pães e peixes está lá esperando ele, ele vai dizer assim, mas não foi vocês que participaram da multiplicação? Vocês estão aqui só por causa da comida? Vocês vieram aqui só por causa que eu multipliquei os pães e peixes porque vocês comeram lá? E agora vocês estão aqui de novo querendo comer de novo? Então quer dizer o que? Eles estavam ali para comer, para se alimentar da comida. Eles não estavam interessados no dom do milagre. Querem o milagre, mas não querem o dom do milagre. Querem só o milagre, aquilo que Cristo pode providenciar, proporcionar, mas não querem servir a Ele porque, como eu já falei aqui, requer renúncia. Estavam indo ali e foram repreender o homem. Fique em silêncio que você vai atrapalhar, vai incomodar, está incomodando o mestre. Mas o barulho que eles faziam não incomodavam. Mas ele não se conforma com isso. E cada vez mais que repreendia, mais ele clamava, mais alto ainda. Ele clama mais alto ainda. Quer ver? Eu acho que o Marcos vai falar, capítulo 10 de Marcos, versículo 46, fala, os evangelhos sinóticos, os 3 evangelhos sinóticos, falam da mesma história. Deixa eu ver aqui se eu acho. 10:46. Deixa eu ver. E muitos repreendidos para se calassem. Mas, olha só, versículo 48, 10 de Marcos, versículo 48 vai dizer assim, ó. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, cada vez que repreendiam ele falava mais alto, ele clamava mais alto ainda. Não foi o motivo para ele se calar. Então, olha só, a deficiência dele, que ele tinha, não foi o motivo para impedir ele de clamar a Jesus. A repreensão da multidão, mandando ele se calar, não foi o motivo dele parar de clamar. Muitas das vezes nós colocamos empecilhos para não nos aproximarmos de Cristo. Ah, mas eu sou cego, eu tenho esse problema, mas eu tenho essa dificuldade, mas eu tenho esse vício. Você não precisa arrumar desculpa para servir a Jesus. Ele está dizendo assim, todos aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, todos esses, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Vós que estão cansados, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Você não precisa se livrar do fardo. Você precisa só vir a Ele. Vende a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nós estamos preocupados muitas das vezes em vir a Jesus, primeiro se liberar do fardo. Não, primeiro eu vou me livrar do vício. Primeiro eu vou me curar, Não, nós precisamos de Jesus, aleluia. Vir a Jesus da maneira que nós estamos, que Ele vai nos transformar. Só que nós temos também que querer a transformação. Mateus capítulo 11, 28 diz assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ele não está dizendo assim, ó, primeiro você vai descansar, primeiro você não vai ser oprimido, vai se desoprimir, e primeiro você vai se aliviar, depois você vem a mim. Não, ele está dizendo assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. Então, ele não teve problema nenhum, aleluia, para se entregar. Cego, e o povo repreendia ele. Quantas vezes a pessoa vai dizer, não, mas não adianta você clamar. Para que ir na igreja? Para que servir a Jesus? Para quê? Para que você está
renunciando. Para que você deixar disso? Isso é coisa de crente quadrado, né? Para que você ir para essa vida? Vai deixar de beber, vai deixar disso, daquilo outro, para servir a Jesus? Não precisa. Então eles vinham e repreendiam para que se calasse. E isso fazia que ele clamasse mais alto, ele clamava ainda mais, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E mais alto ele clamava. Então, Jesus parando, olha só, o Marcos vai dizer assim: e Jesus parando disse: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parando disse: que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Olha só que tremendo, meus irmãos. O ouvido, a voz dele, o clamor dele transpassou a multidão, o barulho da multidão. E chegou ao ouvido de Jesus. E Jesus imediatamente para. E quando ele para, algo acontece. E parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando, ele perguntou-lhe, e dizendo: que queres que te faça? Aí você vai dizer assim, parece irônico, né? Se ele é cego, o que ele vai querer? Mas é que tem pessoas, existem pessoas, meus amados irmãos, você que me ouve aí, tem pessoas que têm a dificuldade, têm a debilitação, é debilitado em alguma área, mas ele não quer a cura para aquela debilitação, ele quer algo, às vezes vamos falar aqui financeiro, algo para satisfazer o seu bel prazer. Aí ele vai dizer assim: o que quer que você faça? Ele precisava confessar aquilo que ele queria. Deus conhece todas as coisas, conhece, ele sabe de tudo, sabe, mas ele quer que a gente confesse a ele. E ele vai dizer assim: queres que te faça? E disse-lhe, e ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Mas por que fé? Porque ele acreditou que quanto mais ele clamasse, mais alto, Jesus ia parar. Jesus ia atender ele. Quanto mais alto ele clamasse, Jesus ia parar. Quanto mais, aleluia, ele levantasse a sua voz, erguesse a sua voz, ia chegar em Jesus. Ele creu em Cristo. Ele cria que Jesus podia resolver o problema. E Jesus vai assim: vê, a tua fé te salvou. E logo o viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, olha só, ele não só foi curado, mas ele, aleluia, ele foi seguir a Jesus. Ele foi seguir ao Mestre. Então, ele recebe o milagre, ele clama a Jesus. A enfermidade não impediu ele de clamar a Jesus. A sua necessidade não impediu de ele clamar a Jesus. E Marcos escreve aqui que o versículo 49, não, o versículo 50 diz assim, ó: e ele, o cego, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então, olha só, ele tinha uma capa que denunciava que ele era cego, ele tinha uma capa que denunciava que ele era mendigo, que ele mendigava. Mas quando Jesus chama ele, a primeira coisa que ele fala assim: eu vou tirar essa vestimenta aqui, que diz que eu sou cego. Eu vou, para chegar diante de Jesus, eu vou tirar essa capa que eu tenho, que diz que eu sou mendigo. Ele lançou mão da sua capa, ele lançou fora a sua capa. E ele vai ter com Jesus, aleluia. Então, olha só, ele deixa a capa que denunciava que ele era cego. Lançando de si a sua capa, levantou-se, Marcos capítulo 10, versículo 50, e foi ter com Jesus. Ele falou assim: eu vou lá diante de Jesus, mas eu vou me despir de tudo aquilo que me condena. Para que ele venha me perdoar, para que ele venha me sarar, para que ele venha completar um milagre em mim. Ele está dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável homem que sou, eu estou lançando mão da minha capa, e eu creio que vai voltar. Porque olha só, se ele era, né, ele tinha uma capa que denunciava que ele era cego e mendigo, que ele estava mendigando, ele já foi crendo no milagre. Por isso que Jesus vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Que ele foi lá crendo no milagre. E muitas vezes nós arrumamos empecilhos, arrumamos desculpas, arrumamos barreiras para que sejam, e barreiras mais difíceis, mais altas de transpassar,
para que a gente diga assim, Senhor, eu não posso te servir por causa disso, 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 daquilo, porque eu sou cego, porque eu sou surdo, porque eu não entendo, porque eu não consigo compreender, eu não consigo renunciar. Mas Jesus fala para ele, lança mão da sua capa. E chega até Jesus, Jesus cura ele, ele volta a enxergar e logo ele vai seguir Jesus, ele começa a seguir a Jesus e vai clamando e adorando ao Senhor, dando glórias a Deus. Se torna mais um discípulo de Jesus. Já pensou que bênção? É tudo isso que eu estou falando para você nesta manhã. Jesus, ele te sara, Jesus é a solução para o teu problema. Olha só, cadê? E ele deixa a capa, e ele recebe o milagre, e começa a seguir a Jesus. E dando glórias, ó. Deixa eu ver aqui, cadê? Logo, seguia glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Então aquele testemunho dele, o testemunho da sua cura serviu para que todos adorassem ao Senhor, louvassem ao Senhor. Então, ele não foi impedido. Tudo aquilo que ele tinha, as debilitações que ele tinha, não o impediu de adorar ao Senhor. Tudo aquilo, eu sou mendigo, Senhor, eu não posso porque eu não sei falar. Senhor, eu não posso porque eu tenho isso, tenho esse problema. Não precisa se preocupar. Mateus 11, 28, que a gente leu aqui, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus é alívio para você. Jesus é alívio para a tua vida. Jesus é alívio para a tua situação. Ele é o único que pode mudar a tua história. O texto áureo da Bíblia que a gente já leu aqui, João 3,16, que Deus amou o mundo, Deus te ama. Deus ama você. Você é especial para o Senhor. Jeremias capítulo 1, se não me engano, versículo 4 ou 5, né, vai dizer assim, que antes mesmo de Jeremias, deixa eu pegar aqui para a gente não falar com certeza, deixa eu ver. Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz bem assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, antes que você fosse formado, antes que o teu pai e tua mãe tivessem a intenção de conceber um filho, Deus já te conhecia. Deus já tinha sonhado os teus sonhos. Deus já tinha projetado os teus projetos. Deus tem, né? Não é que tem um plano na tua vida antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. Eu falava para os jovens hoje de manhã, você não nasceu por acaso. Esse negócio, que você está aqui porque você venceu a corrida lá dos espermatozoides, porque você é vitorioso. Meus irmãos, você nasceu para um propósito, para adorar, para servir a Deus. Você nasceu unicamente e exclusivamente para isso. Mas por que eu não estou? Por que não acontece? É porque Deus, uma única coisa que Ele não vai interferir. Deus não interfere no teu livre-arbítrio. Nós fomos santificados no ventre de nossa mãe. Fomos separados já no ventre, antes de ser formado no ventre da nossa mãe. Salmo 139, que Davi vai escrever, um salmo tremendo, que eu também fiz menção hoje de manhã na escola bíblica dominical. Olha só deixa eu ler para você aqui, que é tremendo, fala sobre esse nascimento, essa separação, essa consagração. 139, olha só. Deixa eu ver, te louvarei. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Então o teu corpo não tinha nem forma, tu não era nem formado. Os olhos do Senhor já te contemplavam. Os olhos do Senhor já te viam. Então, olha só, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Salmo 139, versos número 16. E todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda
uma delas havia. Então todas as coisas, sobre todos os dias, vamos dizer assim, da tua vida foram escritos. Dia a dia sendo formado. Então, dia a dia, o Senhor foi escrevendo os dias da sua vida, a tua história. Quando nem ainda nenhuma delas havia existido. Então, o Senhor já te conhece. Jeremias está falando aqui, o Senhor fala para Jeremias. Jeremias, antes mesmo que você fosse formado no ventre de tua mãe, eu já te conhecia. E antes que saísse da madre, eu já tinha te santificado, te separado. E as nações te dei para o profeta. Então não tem. Nós fomos formados. Nós fomos criados. Nós nascemos para servir ao Senhor. Mas por que eu vivo nessa vida de sofrimento? Porque uma coisa que eu falei aqui, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele está falando aqui para Jeremias. Jeremias, olha só. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, tá? E antes que você saísse da madre dela, antes que você nascesse mesmo para esse mundo, viesse a esse mundo, a existência nesse mundo, eu já tinha santificado você, separado você e já tinha dado as nações como profeta, ok? Beleza. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você vai fazer? Se Jeremias falar assim, não vou fazer. Eu não quero fazer. Porque olha, eu falava para os jovens hoje de manhã, o único que impede, que pode impedir, o único que pode impedir as bênçãos de chegar até a mim, o único que pode impedir as bênçãos de chegar até nós, ou de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, somos nós mesmos. O único que vai impedir da bênção chegar até nós é nós mesmos. É eu que vou impedir a bênção chegar em mim porque eu não creio. É eu que vou impedir de a chamada ser ativa em minha vida, sou eu mesmo. Eu não aceito. Deus não quer ninguém fazendo nada obrigado. Deus não obriga ninguém. Deus quer que você faça as coisas por prazer, por amor a Ele. Senão ele tinha criado o robô, ele não criou o robô. Ele deu o livre-arbítrio, e é uma coisa que ele não interfere no livre-arbítrio. Deus nunca vai interferir no livre-arbítrio. Você não é obrigado a servi-lo, você não é obrigado a adorá-lo, você não é obrigado a fazer nada. Mas nós fazemos porque amamos a Ele. Nós fazemos porque reconhecemos que nada pode ser feito se não for por Ele. Nada podemos fazer sem Ele. Nada podemos fazer sem Ele. Então, Ele, antes que você fosse formado, antes de teu pai e tua mãe pensar em você existir, Ele já tinha sonhado contigo, Ele já tinha projetado, Ele já tinha te chamado. Olha só que coisa tremenda. E Ele viu os teus ossos se entretecendo, se formando. Ele viu os teus ossos se encaixando. Que coisa tremenda. Que Deus tremendo. Ele acompanhou a gestação da tua... Antes mesmo da tua mãe ter engravidado de você, Ele já vinha acompanhando você. E depois, quando tua mãe está gestante de você, estava gestante de mim, de você, de todos nós que estamos aqui ouvindo, Ele já acompanhava, Ele acompanhava você, acompanhava a tua formação, o teu crescimento dentro do ventre, e Ele viu você nascer, Ele viu você aprender a andar, aprender a falar, e Ele foi dando tempo dele, falou assim, agora chegou o momento de eu me revelar para você. E como que Ele se revela? Mas Deus nunca apareceu para mim, Deus nunca revelou-se para mim. Revela-se sim, quando alguém chega assim, ei, olha só, Jesus te ama, venha para Cristo, aceita Jesus, isso é Ele te chamando. Porque eu já te conhecia lá atrás e te dei as nações para o profeta. Venha para cá, venha viver uma vida íntegra, uma vida plena na minha presença. Venha que eu quero que você esteja comigo aonde eu estiver. Jesus falando isso em João 14. Venha que eu fui preparar lugar para você, venha para mim, porque eu preparei lugar para você lá no céu. Aleluia. Porque na casa do meu pai há muitas moradas e eu quero que você vá morar comigo lá. E isso tudo Ele preparou para mim e para você antes da gente ser formado. Ele vai dizer assim, vinde amados de meu pai e entrai para o gozo celeste.
Isso que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Olha só, a salvação, o céu já foi preparado para nós, irmão Odair, antes que o mundo fosse formado. Antes da formação do mundo, isso foi preparado para vós. Já pensou que coisa tremenda? Deus já tinha preparado para mim uma morada lá no céu. Deus já tinha preparado para você uma morada lá no céu antes que nós mesmos nascesse. Mas por que que a gente não vai para lá? Por que que muitos de nós não vamos para lá? É porque nós não aceitamos. Nós não cremos e não vamos para lá porque não queremos. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Fique com essa palavra, medite em tudo isso que foi falado aqui nesse tempo que nós tivemos aqui. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem o desejo de te salvar. Deus tem mudança de vida, Deus tem cura, tem libertação, tem restauração. O Jefferson, a qual mandou um pedido de oração para que seja quebrada toda a maldição, nós vamos estar orando. O Jefferson, creia que toda a maldição está sendo quebrada nesta manhã. Creia que você está sendo livre nessa manhã de toda palavra proferida, maldita contra a tua vida, porque foi proferida quando a tua vida está sendo quebrada. Creia em Cristo Jesus, que Ele é a salvação e a solução para os teus problemas. Você que nos ouve aí, você que tem o desejo de tirar a tua vida, você que tem o desejo que você não consegue sair do quarto aonde você adentrou com essa depressão profunda, Deus é a solução para essa depressão. Deus cura você neste domingo, dia 5 de outubro de 2025. Marca essa data no teu coração, que é o dia do teu milagre. Aleluia. Que é o dia que Deus escolheu para transformar a tua vida. Nós vamos estar orando já estamos encerrando, falta 5 minutinhos para nós encerrarmos nosso programa. Domingo que vem nós teremos o programa que vamos estar na JK. Olha só, meus amados irmãos, domingo que vem não haverá o programa Vida em Cristo, porque vai ter a feirinha da JK, para o pessoal aqui de Foz do Iguaçu, no dia 12 de outubro, manhã gospel, dia das crianças, local, terceira pista da JK, Foz do Iguaçu. Então você que é ouvinte do nosso programa aí, não haverá o programa por causa desta manhã gospel lá na Avenida JK, no centro da cidade, né, irmão Alden? É no centro da cidade, vai ser ao vivo, transmitido, vai ter essa transmissão de lá, né? Ao vivo, olha só. Você que é nosso ouvinte aí, você que é o nosso telespectador, domingo, entre na live aí da Web TV, que você vai estar acompanhando esta manhã gospel lá. Vai ser das que horas? Das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Deus tem uma palavra para o teu coração nesse domingo que vem, dia 12, dia das crianças, tá? Marca aí. Olha só, tá aí, ó. Você tá vendo aí? Olha só o banner aí, ó. Feirinha da JK, dia 12 de outubro, dia das crianças, manhã gospel. Que coisa tremenda. Amém? Então nós vamos estar orando nesse exato momento para que Deus venha abençoar a sua vida, esse domingo abençoado, que você venha ter uma ótima semana, uma excelente semana. Vamos orar nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, Pai eterno e Pai santo. Venha, Senhor, em nome de Jesus, abençoar a vida do pastor Jader, a vida da minha esposa, a irmã Viviane, a vida do presbítero irmão Vanderlei, da irmã Ana Maria, lá de Joinville, Pai, a irmã Maria Batista, o irmão Jefferson, Deus, que pediu aí, Pai, para que venha ser quebrado toda palavra de maldição proferida contra a vida do Jefferson, Pai. Pela boca dos seus pais, provavelmente não conheciam ao Senhor, não conhece. Deus eterno, entra com livramento para o Jefferson, quebra toda maldição, toda palavra proferida de maldição contra a vida do teu filho, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus eterno e santo, venha abençoar a cada um que nos assistiu ou que ainda vai nos assistir, Pai eterno e santo. Dando uma tarde de domingo abençoada, abençoa o irmão Aldair, a irmã Maria. Em nome de Jesus, abençoa esse evento do próximo domingo, Pai. Amanhã gospel lá na Avenida JK, venha abençoar, ó Pai amado, que muitas almas, ó Pai, que vão passar ali na Avenida JK, que não te conhecem, venham se render aos teus pés, ó Pai, que venha ser de intuito missionário, Pai, esta manhã gospel, Deus eterno e santo, que vidas venham ser restauradas, salvas, libertas, Pai de poder e graça, abençoa os teus filhos, abençoa a minha mãe, Pai amado e santo, que completou no último dia 30 de setembro 84 anos, abençoa ela, abençoa minhas irmãs, ó Pai, meus irmãos, abençoa todos, ó Pai, os meus filhos, em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço, amém e amém. Tenha um excelente domingo, uma excelente semana, não esqueça, hoje à noite nós teremos um grandioso culto da família.
E aonde você estiver aí por perto, há uma igreja evangélica próxima a você. Procure. Vá cultuar com a sua família, né? Hoje é o dia do domingo, dia da família. Então, vá visitar. A minha mãe colocou aqui, peço oração por Adriano Nascimento e pelo vizinho da Isabel. Mãe, que Deus abençoe, que venha alcançar essas vidas, nós já oramos. Que Deus venha abençoar essa irmã Adriana e esse vizinho da Isabel aí, que venha ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Então, tenha uma ótima semana, um bom domingo e que Deus abençoe a tua vida até dia 19. Né? Dia 12 não temos, vai ter amanhã gospel. Entre ali, assista a live da manhã gospel, você lá de Joinville, você de onde for, assista. E no próximo domingo, dia 19, estaremos aqui, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o irmão Odair. Deus abençoe até dia 19, se Deus quiser. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.